Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. Em menos de um mês, as eleições presidenciais batem à porta. Estará preparado para votar? Acompanhe tudo passo a passo. O palco das eleições é no Observador. Assine hoje e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40€ de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Relatório de jogo na Rádio Observador, 18ª jornada. Augusto Inácio, vamos aqui analisar a vitória do Benfica em casa do Rio Ave por 2-0, num jogo que teve um início fulgurante das Águias, um dos melhores, opinião quase unânime entre todos, um dos melhores inícios de primeira parte e primeiras partes do Benfica este ano no campeonato. É verdade, depois do Benfica ter perdido 2 competições numa semana, que foi a Taça da Liga e a Taça de Portugal, o Benfica teria que dar uma grande resposta hoje em Vila do Conde, porque estamos em janeiro e o Benfica ainda tem objetivos. Um dos objetivos que o Benfica tem, embora na minha opinião seja muito difícil chegar ao primeiro lugar, é chegar ao segundo lugar, que dá acesso às eliminatórias e aos play-offs para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. Esse, para mim, deve ser o principal objetivo que o Benfica tem em mente neste momento. E o Benfica entrou muito determinado, com uma variante aqui, Sheldrup no lado esquerdo, Prestiano no lado direito, Sudakov, enfim, a 10. Por trás mesmo por trás, não é vindo da esquerda para dentro, é mesmo por trás do Pavlidis. O Benfica criou um jogo que eu sinceramente não estava à espera, um jogo de grandíssima qualidade, passe curto, envolvimento, dinâmica, cruzamento, remate, oportunidades, e o que é certo é que o Benfica logo nos primeiros minutos dizia ao que vinha. E tu até disseste aos 15 minutos, quando já estavam 0 depois do gol do Leandro Barreiro, que se aos 15 minutos tivessem 2 não seria de surpreender. Sim, porque o Benfica criou essas oportunidades e realmente o Benfica não é normal nas primeiras partes ter esta qualidade ao ponto de muitas vezes nós dizemos que o Benfica deu uma parte de avanço. Normalmente era as primeiras partes que o Benfica dava de avanço. Agora o Benfica não deu nada de avanço. O Benfica sabia, e foi o Rio Ave quase que chegou atrasado. O Benfica sabia as forças que tinha e os desgastes desse jogo, que teve principalmente com o Futebol do Porto na quarta-feira para a Taça de Portugal no Dragão, iria fazer moça. Claro que não é no início que faz moça, é em nível físico, estou eu a referir-me a isso. Na segunda parte e durante o trajeto da segunda parte, isso provavelmente poderia acontecer. E aconteceu. O que é certo é que o Benfica, quando isso aconteceu, estava a ganhar por 2-0. E é assim que são as equipas grandes. Fazes o resultado e depois geres o esforço físico, com as substituições que tens que fazer, mas não andas com aquela sofreguidão à procura do gol que tens que ganhar quando o resultado já está feito. O perigo aqui que o Benfica correria era se realmente relaxasse de tal maneira que o Rio Ave pudesse fazer um gol e pudesse pôr em causa ainda o resultado final. O Benfica teve sempre seguro nesse sentido. O Rio Ave realmente não criou grandes oportunidades. É verdade que dividiu o jogo, mas o Mourinho tem razão. Na primeira parte, e eu também disse isto aqui no Observador, não é preciso o Mourinho estar a dizer, que eu também o disse aqui, que o Benfica podia estar a ganhar por mais do que 2 gols de diferença na primeira parte, que era justo, porque o Benfica jogou para isso mesmo. Por isso é uma vitória justa, boa, e que pode dar, por que não dizê-lo, uma outra confiança em relação àquilo que são os objetivos finais do Benfica. E se por um lado fomos analisando a equipa do Rio Ave, notando que há um esquema defensivo que o Mourinho também conseguiu interpretar, o esquema a 5 defesas, que o Benfica conseguiu debelar por boa análise também de José Mourinho, àquilo que é a equipa do Rio Ave. Sim, mas o Mourinho sabe também, como o Benfica sabe, como qualquer clube grande sabe, que estas equipas consideradas mais pequenas, com todo o respeito, normalmente a quase todas elas jogam em 5-4-1. Depois como é que vais desmontar esse sistema? E o que é certo é que às vezes demora-se tempo a entrar dentro dos espaços para fazer golo, e a curiosidade disto é que o Benfica nos primeiros minutos criou ali algumas oportunidades, qual 5 defesas, qual 4 médias, qual um avançado, porque não havia realmente força suficiente para travar a dinâmica e o ataque do Benfica e só podes ter isso através de qualidade. E a qualidade do Benfica apresentou hoje, que coisa que não tinha apresentado noutros jogos, sinceramente. E ao longo da emissão vamos também destacando os papéis nas laterais de Dal e Tadic, que hoje tiveram um jogo com um cariz um pouco diferente, porque estavam também apoiados na frente pelos respectivos extremos. Augusto. Sim, isso é aquilo que o João Pinto aqui já disse, e eu concordo plenamente. Muitas vezes era a entrega, a criatividade, o último passo, o último cruzamento, era sempre pelos laterais, porque o Benfica não tinha extremos, jogava com 5 médios praticamente.
diria que eles ficaram, enfim, com esse trabalho um pouco mais facilitado, dando lugar à criatividade do Sheldrup, do Prestiani, e depois apareceriam no ataque naturalmente, no desenvolvimento do jogo, e depois dar a sua pincelada de qualidade também que tem nesse último passo e nesse último cruzamento. Por isso, há um Benfica, tudo isto para dizer que é um Benfica, enfim, com uma outra estrutura, mas acima de tudo com um desenvolvimento do jogo que facilita tudo e todos. E falávamos da questão da gestão, mas mesmo apesar de ter gerido o jogo na segunda parte e ter gerido o resultado, não foi por isso que o Rio Ave conseguiu fazer face à equipa do Benfica. Talvez tenha equilibrado um pouco as coisas, talvez tenha protegido um pouco melhor a baliza. Não chegou, é certo, na segunda parte muitas vezes à baliza do Benfica, sequer que alguma, porque na primeira parte ainda houve aquele remate ao poste, mas na segunda parte, de Rio Ave, na baliza do Benfica, muito pouco. Sim, normalmente estas equipas como o Rio Ave o que querem é espaços para desenvolver o seu jogo, correr e jogar em contra-ataques, como se costuma dizer. Ora, o Benfica não correu o risco de perder ali bolas que desse a oportunidade a esse contra-ataque. É verdade, perdia a bola e que os jogadores do Rio Ave trocavam a bola, mas a profundidade o Rio Ave nunca teve, porque o Benfica estava bem organizado. E a verdade é que o Rio Ave chegou a marcar um golo que depois foi anulado por fora de jogo, e foi um fora de jogo de 7 cm. É que acho que está a dizer que esteve a 7 cm de conseguir fazer essa passagem pela defesa do Benfica à equipa do Rio Ave. Resta saber o que é que foi para ti, na tua opinião, Augusto Inácio, nesta noite no Estádio dos Arcos, o pior. O pior, estás a começar pelo pior. Pois eu, sinceramente, eu acho que o pior é a falta, às vezes, de resposta de qualidade que as equipas adversárias, neste caso o Rio Ave, não teve perante a força que o Benfica imprimiu. E às vezes as equipas podem ser muito fortes, mas tu podes ter a tua qualidade de poder chegar à frente e também incomodar a defesa do Benfica. Ora, o Rio Ave na primeira parte não fez nada disso. E resta saber o que é que foi o melhor na noite de hoje, neste encontro. Vitória do Benfica sobre o Rio Ave por 2-0. Eu tenho que dar os parabéns a todos, aos jogadores, ao treinador, à estrutura toda, pela primeira parte, mas principalmente para os jogadores, claro. A primeira parte que o Benfica fez hoje, que é uma primeira parte, na minha opinião, de grandíssima qualidade ao nível das melhores equipas. Augusto Inácio está escrito e entregue, e também vai ficar disponível em observador.pt e nas plataformas podcast, o relatório de jogo deste Rio Ave 0, Benfica 2. Um grande abraço, Augusto. Um abraço.